Olá! Como nessa disciplina a gente estudou bastante programação funcional, na aula de hoje a gente vai dar uma olhada como ficaria a semântica Big Step de uma linguagem de programação funcional. Vamos dar uma olhada nisso então. Aqui está a sintaxe da nossa linguagem de programação funcional. Então, na nossa linguagem de programação funcional, eu posso ter números, posso ter variáveis, posso ter a soma de duas expressões. Notem que eu simplifiquei a linguagem aqui para ter só o operador de soma, mas como a gente já viu ao longo da disciplina, os outros operadores têm a semântica muito parecida com a operação de soma. Então, para simplificar, a gente vai usar somente a soma aqui, né? E daí a gente tem três construções diferentes que a gente ainda não viu, que são ligadas à programação funcional. Essa primeira construção aqui, notem que é uma expressão na frente de outra. Isso, se vocês lembrarem lá do Haskell, é a aplicação de função, né? Quando a gente aplica uma função nos seus argumentos, a gente faz isso por justaposição das expressões, né? Isso significa que essa primeira expressão aqui, ela tem que ser uma função, e essa segunda expressão aqui, ela é o argumento, né, da minha função. Então notem que as nossas funções aqui, para simplificar, elas têm apenas um argumento, mas a gente consegue também simular funções com mais de um argumento. Aqui está a sintaxe de uma função, né? Para declarar uma função eu uso a palavra mágica fun. A função recebe um argumento, né, que tem um tipo específico, então a gente declara os tipos dos argumentos. E a função ela computa essa expressão aqui, que provavelmente usa o argumento da minha função. A última construção é uma construção que a gente não tinha visto, que é a construção let. Ela serve para criar um nome para uma expressão, né? Então é tipo aquela coisa que a gente diz em matemática, seja x igual a tanto, computa tal expressão, né? Então o let, né? O let cria uma variável de um tipo específico e essa variável ela representa, né, o resultado da computação dessa primeira expressão aqui, certo? E o escopo dessa variável x que eu criei é a segunda expressão. Então eu crio uma variável que tem um conteúdo qualquer, e essa variável eu uso ela nessa segunda expressão aqui. Depois eu vou dar uns exemplos que vão tornar mais clara essa sintaxe. Então, o n representa números naturais, o x representa variáveis. Os tipos que eu tenho nessa linguagem, né, como eu só tenho a soma e números, eu tenho o tipo int, né? E além disso, eu tenho o tipo de funções, né? Esse tipo aqui representa uma função que recebe como entrada um tipo t e me devolve na saída um outro tipo t qualquer. E qualquer desses programas funcionais, ele avalia para um v, avalia para um valor. Então, um programa funcional, notem, ele pode sempre avaliar para um n, que é um número, ou ele pode avaliar para uma função. Porque numa linguagem de programação funcional, uma função ela é um valor, né? Funções podem receber funções como argumento e funções podem devolver funções como resultado de uma computação. Então, qualquer programa também, em teoria, poderia avaliar para uma função. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos, tá? Baseados nessa sintaxe. Então notem esse primeiro exemplo aqui, ó, é um exemplo de uma aplicação de função. Ó. São duas expressões, uma na frente da outra. Então sempre, quando eu tenho a aplicação de função, a expressão da esquerda tem que ser uma função, que a gente está vendo aqui, e o argumento, o valor da direita, né, a aplicação é sempre uma expressão na frente da outra. A primeira expressão é uma função e a segunda função é o argumento dessa função. Então eu tenho aqui a função que recebe um x qualquer como entrada e computa x mais x. Eu estou passando para essa função o valor 3, né? Então o 3 vira o x e eu estou computando x mais x, ou seja, 3 mais 3. Essa expressão aqui vai avaliar para 3. Aqui tem um exemplo de um let, né?
O let ele cria uma variável, aqui eu estou criando uma variável de tipo int, né? E essa variável equivale a 3 mais 3. Ou seja, essa variável ela equivale a 6, né? E o escopo dessa variável é a segunda expressão, né? Lembrando aqui, eu crio uma variável de conteúdo igual a isso aqui, e essa variável é usada nessa segunda expressão. Então eu estou criando uma variável x de tipo int, essa variável equivale ao número 6, né? E essa variável ela pode ser usada nessa expressão, nesse escopo aqui. O escopo da variável é essa expressão aqui, que eu estou computando então x mais x. Como x vale 6, x mais x, essa expressão aqui vai computar para 12. Então, por exemplo, aqui ó, eu estou usando 2 lets, nesse outro exemplo, estou usando 2 lets, e estou computando a soma, né, desses 2 lets. Então esse primeiro let é o let anterior, né? A gente já viu que ele equivale a 12. E esse segundo let é igual ao anterior, ele equivale a 12. Eu estou computando a soma desses dois valores. O resultado é 24. Aqui tem um exemplo que mistura funções com lets. Então, por exemplo, notem que isso aqui é uma aplicação de função, né? Aqui eu tenho uma função e aqui eu tenho o argumento que eu estou passando para essa função. Então eu estou passando 4 para essa função, o x equivale a 4, e aqui dentro o corpo da minha função é um let, né? Que eu calculo um y, esse y é equivalente a x mais x, como eu estou passando 4 para a minha função, o x equivale a 4, então isso aqui computa 8, né? E o corpo do meu let faz y mais y. O y equivale a 8, eu estou computando y mais y, essa expressão toda aqui avalia para 16. Aqui é um outro exemplo, um exemplo que eu estou passando uma função como argumento para uma função. Nota então, isso é uma aplicação de função, porque eu tenho uma expressão na frente da outra. A primeira função ela recebe uma variável f, que é uma função de int para int, e daí eu vou aplicar o f em 1. O que é o f que eu estou passando como argumento? É essa função aqui, né? É a função que recebe um x e computa x mais 1. Então, se eu passar essa função aqui para dentro, ela vai equivaler ao f nessa expressão. O que eu estou passando para o f é 1, né? Então, esse x vai equivaler a 1. 1 mais 1 computa 2. E aqui é um exemplo de função de dois argumentos. Eu faço isso através do encadeamento dessas duas funções, né? Então, eu estou passando a associatividade disso é para a esquerda, certo? Então eu estou primeiro passando esse 1 aqui para dentro, 1 vai equivaler a x, e aqui dentro eu tenho uma outra função que vai receber um y, que é o 2, né? Então eu estou computando aqui, na verdade, 1 mais 2, que equivale a 3. Então a função semântica Big Step, certo? Ela vai receber uma expressão e vai me devolver um valor. Uma expressão, né? Pode ser uma coisa desse tipo. E um valor que é computado, a gente já viu. Um valor que é computado, ele pode ser um número ou pode ser uma função. Então, a minha função Big Step, ela recebe expressões e vai computar essa expressão, ou ela vai gerar um número, ou vai gerar uma função, isso se a expressão que eu estou passando como argumento for bem formada. Vamos dar uma olhada, então, na semântica Big Step, né, dessa linguagem. Então, o primeiro caso aqui é um número, né? Um número a gente já viu que avalia para um número, e isso é por causa dessa regra num. As variáveis, na verdade, a gente nunca... Notem que a gente não tem memória, né? Então a gente não consegue computar uma variável para o seu valor.
A variável ela sempre ocorre ou no let ou na função. Então, na verdade, as variáveis elas têm que ser substituídas pelos argumentos. A gente vai da função ou pelo conteúdo da variável no let, né? A gente vai dar uma olhada aí como isso ocorre quando a gente vê a semântica da aplicação de função e a aplicação do let, né? Uma outra coisa, né? A segunda regra que eu tenho aqui, ela me diz o seguinte: se a função receber se a função semântica de Big Step receber uma função como entrada, a gente já viu que uma função é um valor. Uma função só eu não consigo avaliar para nada, né? A função eu só avalio ela, na verdade, quando for uma aplicação de função. Então, se a minha função semântica Big Step receber uma função já é um valor, então eu devolvo como resposta a mesma função, e essa é a regra fun. A outra regra que eu tenho aqui é a regra da soma, né? A regra da soma é a mesma regra que a gente já viu antes. Então, se eu tenho a soma de duas expressões, eu avalio a primeira expressão, avalio a segunda expressão, computo a soma dos dois resultados e é isso que eu devolvo como resposta aqui embaixo. Então, a gente já viu a semântica disso e a semântica disso, né? Então agora a gente precisa ver a semântica da aplicação de função e a semântica do let. Então, como eu já vi, né, a respeito das variáveis, né, vocês viram que eu não dei a semântica de uma variável só. Como a gente não tem memória numa linguagem de programação funcional, né, a gente não tem atribuição numa linguagem de programação funcional, então eu não consigo avaliar uma variável. As variáveis elas ocorrem em dois contextos, né? Ou no corpo de uma função, que daí nesse caso eu vou estar fazendo uma aplicação de função e eu tenho que substituir a variável pelo respectivo argumento. A variável ela também ocorre no let, né? Daí no let a variável ocorre lá na expressão do let. Então no let eu crio uma variável com um conteúdo e uso essa variável no corpo do let. Dessa forma, então, a variável no corpo do let ela tem que ser substituída pelo seu respectivo conteúdo. Então notem que tanto na aplicação de função quanto no let, quando eu expliquei aqui, eu usei a ideia de substituição, né? Então a gente usa aqui uma operação de substituição para substituir as variáveis pelo seu respectivo valor. A operação de substituição é essa aqui, né? Ela significa o quê? Coloca o valor V no lugar de X nessa expressão aqui. Ou em outras palavras, né, ela está dizendo para substituir todas as ocorrências da variável X pelo valor V nessa expressão aqui. Então, por exemplo, esse exemplo aqui, né? Por exemplo, eu estou dizendo para colocar o 3 no lugar do X nessa expressão aqui. Então, essa operação de substituição aqui, ela avalia para 3 mais 3. E é essa operação de substituição aqui que eu vou usar para dar a semântica tanto da aplicação de função quanto a semântica do let. Vamos dar uma olhada aqui na aplicação de função, né? Então, a aplicação de função a gente já viu que é sempre uma expressão na frente da outra. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui nessa semântica, que é uma semântica call by value, seria eu avaliar a função e depois avaliar o argumento e depois fazer a substituição, né? Então a primeira coisa que eu faço é avaliar a expressão E1. A expressão E1 ela sempre tem que avaliar para uma função, porque isso aqui é uma aplicação de função. Se a expressão E1 não avaliar para uma função, significa que o teu programa está errado, né? Que tu escreveu um programa errado. A segunda expressão, ela sempre vai ter que avaliar para um valor qualquer, né? Que é o valor que eu estou passando como argumento para uma função.
Depois que eu avaliei a função e avaliei o argumento, eu substituo, notem que o corpo da minha função é essa expressão E. A segunda coisa que eu tenho que a terceira coisa que eu tenho que fazer aqui é substituir o argumento da função pela respectiva variável, né, pelo respectivo parâmetro da minha função, substituo isso no corpo da minha função. E daí eu vou avaliar a expressão resultante, isso vai me dar um valor V, que é o valor que eu retorno aqui. Depois eu vou dar um exemplo de árvore de derivação, que isso aqui talvez fique mais claro. A semântica do let, né? Então o let ele cria uma variável, certo? Que tem um conteúdo qualquer E1 e essa variável vale nessa expressão E2. A semântica, qual é a semântica, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é avaliar essa expressão aqui para saber o quanto a minha variável vale, né? Então eu avalio essa expressão E1, que é o conteúdo da minha variável, e isso vai dar um valor qualquer que eu chamei de V'. A segunda coisa que eu tenho que fazer é pegar a expressão do meu let, que é 2, e substituir nela, né, a variável que eu criei pelo conteúdo dela. Isso vai me dar uma nova expressão E2 que eu avalio e vai me dar um valor V, e esse valor V é o resultado do meu let. Vamos dar uma olhada nos exemplos de árvore de derivação para entender melhor como funciona, né, tanto a aplicação de função quanto o let. O primeiro exemplo que eu quero dar para vocês aqui de árvore de derivação é esse exemplo que está aqui, né? Eu estou criando uma variável x, que o conteúdo dela, que ela equivale, né, à expressão 3 mais 3, e a variável x ela vale dentro dessa expressão que está aqui, que é x mais x, que seria o 12, né? Quer dizer, que é x mais x, então como o x vale 6, x mais x, essa expressão vale 12, né? Vamos dar uma olhada na árvore de derivação. Isso aqui, obviamente, é um let, eu vou aplicar a regra do meu let. A regra do let, né, me explica que eu tenho que primeiro avaliar essa primeira expressão aqui, que era o E1, que ela avalia para o conteúdo da variável x que eu estou criando. Bom, 3 mais 3, 3 mais 3 é uma soma, certo? Eu preciso avaliar os argumentos da soma. 3 avalia para 3 por causa da regra num. O segundo argumento é 3 também. 3 avalia para 3 por causa da regra num. E essa soma equivale ao 6. Então agora, pela regra do let, eu tenho que pegar a expressão x mais x, substituir nela todas as ocorrências do x pelo 6 que eu computei, que é o conteúdo de x, né? Que é o valor referente a x. Então, se eu substituir todas as ocorrências de x, todas as ocorrências de x em x mais x por 6, eu obtenho 6 mais 6. E é isso que eu tenho que avaliar agora, né? Então, 6 mais 6 é uma soma. O 6 avalia para 6 e o 6 avalia para 6 por causa da regra num. Então, 6 mais 6 avalia para 12, que é o resultado desse meu let que está aqui. Vamos dar uma olhada agora na aplicação de função, né? Na aplicação de função aqui eu tenho esse exemplo, né? Esse exemplo é a aplicação da função, dessa função, né? Que recebe um argumento x e computa x mais x. Isso aqui é aplicado ao 3, então isso avalia para 6. Aqui está a árvore que prova que isso acontece, né? Então, pela regra da... Isso aqui, obviamente, é uma aplicação de função, então eu vou aplicar a regra AP de aplicação de função. Então, a regra AP primeiro me manda avaliar a função a função ela avalia para ela mesma, né, por causa da regra fun. A segunda coisa que eu preciso fazer é avaliar o argumento que eu estou aplicando na minha função. Esse argumento é o 3 avalia para 3 por causa da regra num. E agora a regra de aplicação de função me manda pegar
o corpo da minha função e substituir todas as ocorrências da variável pelo argumento que eu estou passando para a minha função. Então eu tinha x mais x e o argumento que eu estou passando para a minha função é 3. Então o que eu tenho que avaliar agora é 3 mais 3. 3 mais 3 é uma soma, então eu aplico a regra da soma, avalio os argumentos da soma, o 3 avalia para 3 por causa da regra num, e o 3 avalia para 3 por causa da regra num, então o 3 mais 3 vai avaliar para 6, que é o resultado dessa expressão que está aqui. Bom, o que eu aconselho para vocês agora é pegar os outros exemplos que eu mostrei antes e tentar construir árvores de derivação para aqueles exemplos. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Até mais e um abraço.